Queridos irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, também aqueles que nos acompanham pela internet, que recebam a saudação e a paz do Senhor. Nós queremos convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 5. Nós veremos o capítulo todo na sequência de nossas exposições no segundo livro de Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 5, do verso 1 até o verso 23, nós faremos a leitura à medida que prosseguimos com a exposição. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor fale ao nosso coração pela exposição da Tua palavra. Já cantamos Teus louvores, entregamos como expressão da nossa gratidão nossos dízimos e ofertas. Já ouvimos a Tua voz através do salmo lido, e nós pedimos agora que o Senhor nos instrua pela exposição da revelação escrita. Aplica ao nosso coração, faz-nos entender o significado do que Teu servo Moisés escreveu aqui e de que forma, Senhor, isso impacta a nossa vida hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é sempre importante, antes de começar, uma vez que nós estamos pregando em sequência, lembrar o que nós já dissemos, de maneira breve, para que nós não percamos um encadeamento da história, uma vez que é uma sequência. É por isso que, quando as pessoas perguntam a melhor maneira de ler a Bíblia devocionalmente, geralmente eu digo, escolha livros para ler por inteiro. Eu me lembro na época das caixinhas de promessa, não é? Não é da minha época, não, deve ser da época de alguém aqui. Mas aquelas caixinhas que vinham com versículos em cartõezinhos e que você, de manhã, você abria, tirava um versículo e lia aquele versículo, e aquele versículo era o que Deus tinha para você naquele dia. Geralmente fora do contexto, né? Geralmente fora do contexto. Eu me lembro de um versículo muito usado na época fora do contexto, nunca mais eu ouvi, eu acho que o pessoal prestou atenção. É aquele de Isaías que diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Eu vi isso até como lema de aniversário da SAF. Aí quando eu fui olhar no contexto, era um idólatra dizendo para o outro, vamos pegar uma árvore, vamos cortar, vamos esculpir um ídolo, um ao outro ajudou, o idólatra, né? Um ajudou o outro e disse ao seu companheiro, esforça-te, né? Totalmente fora do contexto. Então é bom a gente sempre, quando for ler a Bíblia, devocionalmente ou para estudar, a gente faça em sequência, porque Deus nos deu histórias. Deus nos deu uma revelação progressiva. Ele não deu trechinhos picadinhos caídos do céu, mas Ele se revelou na história humana, e é assim que a Bíblia deve ser lida, como sendo a revelação de Deus para nós, seus atos poderosos e salvadores na história da humanidade. Na mensagem anterior, nós vimos como Moisés partiu de Midian para o Egito, depois de Deus ter lhe aparecido na sarça ardente e comandado que ele tirasse seu povo do Egito. Ele leva sua esposa Zípora, seus filhos Gerson e Eliezer e a vara de Deus na sua mão, com a qual ele deveria executar os sinais que Deus disse que faria através dele. No caminho, Deus orienta Moisés sobre o que deve fazer e exige que ele pratique a circuncisão do que parece ter sido o caso do seu filho mais velho, Gerson, que não tinha sido circuncidado. A Zípora, sua esposa, realiza a circuncisão para evitar a ira de Deus, e então eles continuam o caminho. Deus, a essa altura, já tinha aparecido a Arão, lá no Egito, e ordenado que Arão, o irmão de Moisés, se encontrasse com Moisés e que os dois fossem falar com Faraó, devido à relutância de Moisés de dizer a Faraó aquilo que Deus tinha mandado. Ele usou vários argumentos lá, no fim, ele não queria mesmo. Deus então levantou o irmão dele para ir com ele. E, não tendo mais desculpa, Moisés e Arão chegam no Egito, reúnem as tribos de Israel, os seus anciãos, contam tudo o que Deus revelou. Moisés realiza diante deles aqueles sinais que Deus havia dado a eles. O povo acredita, se curvam e adoram o Senhor. E agora Moisés e Arão estão prontos para ir à presença do Faraó, com a vara de Deus na mão, sinais e prodígios, todo o apoio do povo de Deus, apoio dos hebreus, da liderança, mas as coisas nem sempre são como a gente pensa, não é?
aqui do verso 1 até o verso 5, nós vemos como o Faraó se recusa a ouvir a palavra de Deus. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram, Moisés e Arão: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com a espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Essa foi a primeira reação de Faraó diante da audiência, ou na audiência que Moisés e Arão conseguiram diante dele. Eles aparecem diante de Faraó como representante dos hebreus, possivelmente por designação dos chefes das tribos. Moisés e Arão sabiam como conseguir uma audiência com Faraó, porque ambos foram criados no Egito e Moisés foi criado na corte de Faraó, então ele sabia como funcionava. Conseguiram chegar até a presença do rei e trazem e falam, trazendo uma palavra do Deus dos hebreus, começando com aquela fórmula característica dos profetas: assim diz o Senhor. Não é Moisés que está dizendo, não é Arão que está dizendo, assim diz o Senhor. E o Senhor aqui é Yahweh, é o nome santo inefável pelo qual Deus havia se revelado. Deus ordena que o rei do Egito liberte os hebreus, que Deus aqui chama de meu povo. Eles eram escravos do rei do Egito, mas Deus disse: é meu povo. Então deixa sair o meu povo. E a razão é que Deus requer que eles vão celebrar um culto festivo a Deus lá no deserto. Provavelmente no deserto, porque o sacrifício de animais era alguma coisa abominável para os egípcios. Nós já vimos isso. É por isso que os hebreus eles viviam numa região separada, na terra de Gósen. Então, quando Deus diz: liberta meu povo para que vá no deserto me oferecer uma festa, tinha em mente provavelmente isso aí também. E já faziam, é como se Moisés e Arão dissessem assim: já faz muito tempo que meu povo está aí e não tem me cultuado. Então eu quero que eles vão me oferecer um culto, e para isso é necessário que eles caminhem 3 dias deserto adentro, que dá mais ou menos o Monte Sinai, e lá eles vão me oferecer sacrifício. Então essa é a palavra de Moisés e Arão diante de Faraó naquela audiência. Faraó responde escarnecendo, né? No verso 2, quem é Yahweh? Quem é esse Senhor, para que eu ouça a voz dele e deixe Israel ir? Que autoridade ele tem para determinar isso ao rei do Egito? Que Deus é esse? O povo dele é meu escravo, os meus deuses são mais fortes. Por que eu haveria de ouvir esse Deus aí de vocês com essa reivindicação? Quem ele pensa que ele é para que eu dê ouvidos e importância a qualquer coisa que ele diga? E de fato Faraó não tinha a menor ideia de quem era Yahweh. E aqui a gente lembra do versículo 8 do capítulo 1 de Êxodo. Nesse meio tempo, depois da morte de José, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Havia se levantado uma dinastia que não tinha o menor conhecimento da história dos hebreus, do que José tinha feito, de como ele tinha salvado o Egito, final do livro de Gênesis. Então, toda aquela dinastia era completamente ignorante dos hebreus e do seu Deus. Portanto, o faraó aqui não reconhecia quem era Deus, nunca ouviu falar, não se submeteria à autoridade dele e, portanto, não obedeceria. No verso 3, nós lemos que Moisés e Arão insistiram. Eles insistiram com o seguinte argumento: não somos nós que estamos querendo isso. Veja como diz o verso 3. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Então foi ele que tomou a iniciativa. Estava todo mundo quieto aqui, né? Cada um fazendo as coisas. Eu estava lá em Midian,
cuidando lá do meu rebanho lá, cuidando dos meus filhos, e Deus é que começou tudo isso. Ele que veio aqui, ó, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, ali na casa da servidão. E Moisés e Arão conheciam a Deus e sabia que Deus requeria sacrifícios dos seus servos, o que mostra que a verdadeira religião havia sido preservada ali no meio da cultura e do ambiente egípcio, e por isso eles pediam a Faraó que os libertassem para que eles pudessem andar 3 dias até o local de culto, oferecer sacrifícios de animais, porque eles receavam que se não fizesse isso, como está dito aqui no final do verso 3, Deus venha sobre nós com peste ou com espada. Esse é o nosso Deus, Ele veio ao nosso encontro, Ele está dizendo para você, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo, Ele quer que nós vamos oferecer sacrifício a Ele, cultuá-lo conforme Ele revelou. Nós não podemos fazer isso aqui porque é abominável para vocês, deixa a gente ir, senão Ele virá sobre nós com peste e com a espada, algum tipo de doença, algum tipo de guerra, mas Deus não vai deixar isso passar em branco. Essa é a vontade dele, é isso que ele deseja. Por isso, Faraó, deixa, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. A resposta embora eles tivessem insistido, a resposta de Faraó continuo sem atender. Eu sei o que você está dizendo, mas continuo sem atender. Na verdade, vocês têm outras intenções. E do verso 4 a 5, o rei do Egito sugere que Moisés e Arão, na verdade, estavam desanimando os hebreus de suas tarefas. Ao que parece, quando Moisés e Arão chegaram no Egito a primeira vez, reuniram as 12 tribos e disseram que Deus tinha aparecido para eles. Moisés fez aqueles milagres, transformou a vara em cobra, a água em sangue, e a sua mão ficou leprosa e depois curada. O povo de Deus ficou convencido, esse é o nosso Deus, nós não seremos mais escravos, e pararam de trabalhar. Por isso Faraó disse, pode voltar para o trabalho, não vou libertar coisíssima nenhuma, voltem para o trabalho, como está aí, não é? No verso 4, o rei do Egito disse, Moisés e Arão, porque estão afastando o povo das suas tarefas, voltem ao trabalho. Então está implícito que eles tinham acreditado que chegou a hora da libertação, então todo mundo parou de trabalhar, vamos agora ser livres. E Faraó disse, não, eu vou cortar o ponto de todo mundo, tem que trabalhar, voltem ao trabalho. E diz no verso 5, o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? O povo da terra aqui pode ser entendido de 2 maneiras. Primeiro, os egípcios, eu já tenho muito povo, a população do Egito é muito grande, vocês querem que os escravos parem de trabalhar? Já pensou a confusão? Nós já somos uma grande nação, os egípcios, e agora vocês estão fazendo com que os servos, os escravos parem de trabalhar, ou aqui é uma referência aos próprios hebreus, O povo da terra, ou então vocês, já são muitos, e agora querem descansar de suas tarefas, pensando que vão comer o quê? Vocês vão fazer o quê para sobreviver? Então, em outras palavras, Faraó está dizendo, isso aí que você está querendo, Moisés e Arão, vocês estão querendo só maciota, vocês querem parar de trabalhar, vocês querem um aumento de salário, vocês querem alguma coisa, não tem esse negócio de Deus, isso aí é conversa, vocês estão querendo realmente uma melhoria da sua situação, e eu não vou dar, voltem para o trabalho imediatamente. Essa foi a reação de Faraó diante do pedido de Moisés e Arão. Mas não parou aí. Do verso 6 até o verso 14, nós vemos um Faraó resolvido a acabar com aquela conversa. Naquele mesmo dia, eu vou ler do verso 6 a 14, naquele mesmo dia Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota, eles estão desocupados, e por isso gritam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus.
Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde puder achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntaram aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Essa foi a estratégia de Faraó para acabar de vez com aquilo que parecia ser uma rebelião. Ele não demorou em agir com braço forte. Diz aí, o verso 6, que naquele mesmo dia, no mesmo dia da audiência em que ele tinha dito não ao pedido de Moisés e Arão, ele tomou uma série de providências para acabar de vez com aquilo ali. Lembremos que a tarefa principal dos hebreus na terra do Egito era a construção civil. Era assim que eles trabalhavam. Eles trabalhavam em várias funções para os egípcios, como escravos, mas a construção civil era a coisa mais importante, como lemos em Êxodo capítulo 1, verso 11, que os egípcios puseram sobre os hebreus feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Então, muitas das construções do Egito eram feitas pelos hebreus. E eles começavam lá do zero. A primeira coisa que eles tinham que fazer era tijolo. O tijolo, naquela época, não era esse tijolo de barro vermelho que a gente conhece, não. Era alguma coisa bem maior. Ele era feito da argila do rio Nilo, misturada com palha de milho para dar um ligamento. Era formatado e deixado no sol para cozer e endurecer, e depois era usado nas construções. Até hoje nós temos restos arqueológicos desse tipo de tijolo em algumas construções, alguns sites arqueológicos lá do Egito, né? Por isso nós estamos falando isso. A palha era um elemento essencial. De onde vinha a palha? Plantação de milho. Os egípcios saíam colhendo o milho, mas eles tiravam a espiga e deixavam a palha. E aí os hebreus podiam pegar aquela palha, não é? Podiam tomar aquela palha e usar para a fabricação dos tijolos. O que estava dizendo agora é que eles não teriam mais aquela palha. Aquela palha não seria mais cedida para eles fazerem a cota diária dos tijolos. E eles tinham que se virar para arrumar palha. E o texto nos diz aqui que eles saíram, se espalharam pela terra do Egito em busca do restolho. O restolho era o que sobrava do trigo, enfim, de qualquer outro tipo de plantação, qualquer coisa que substituísse, funcionasse como uma liga. O importante era que esses blocos, eles tinham que ser feitos na mesma cota. Ninguém estava diminuindo nada. Diminuiu a palha somente, mas a cota de tijolos tinha que ser a mesma. A Septuaginta, que é a tradução grega do hebraico, diz que eles recebiam palha a cada 3 dias. Os egípcios que cortavam trigo, né, pegavam a palha e entregavam a cada 3 dias, mas agora Faraó determinou que isso não haveria absolutamente mais, isso não seria mais o que haveria de acontecer. Lembrem, eles moravam em Gósen, eles cuidavam de seus rebanhos, provavelmente tinham turnos para trabalhar na olaria e também na construção civil. E agora a situação ficou pior, não é? Com essa determinação de Faraó de que a cota diária dos tijolos permaneceria a mesma. Para Faraó, aquela conversa de Moisés e de Arão é porque os hebreus estavam desocupados, sem ter o que fazer, e inventaram aquela história mentirosa de que Deus apareceu, tinha que ir no deserto, prestar culto a ele e assim por diante.
Chamou então os capatazes e disse aos feitores: não deem moleza com esses folgados. Assim, eles param de fazer reivindicações e esquecem essa história de adorar a Deus. Não tem moleza. Aperta mesmo, porque eles estão com essa história aí que não tem sentido nenhum. E aí nós lemos do verso 10 a 12 que os feitores anunciaram aos hebreus as novas medidas. Então, esse texto é importante porque ele marca o início de um confronto. Então, os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo, falaram aos hebreus. Assim diz Faraó, note a estratégia de Faraó. Ele não disse isso a Moisés e Arão. Ele mandou dizer isso ao povo, e dessa maneira ele introduz uma cunha entre Moisés e Arão e o povo. O povo diz: mas peraí, não foi isso que Moisés prometeu, né? Nós estamos recebendo agora uma outra notícia. A estratégia ardilosa desse faraó, vai falar com o povo, ele não fala com Moisés e Arão, não. Ele manda dizer a notícia para o povo. E olha como é que ele se dirige ao povo, como é que os capatazes deveriam dizer. Assim diz Faraó, verso 10. Perceberam aí o contraste? Como é que começa o nosso texto? Moisés e Arão aparecem diante de Faraó e dizem: assim diz o Senhor. Resposta de Faraó: assim diz Faraó. Então, começou a briga aqui. Está estabelecido que daqui para frente a narrativa vai focar no contraste e no confronto entre Faraó, cuja palavra deveria ser recebida como divina, e Deus, ambos usando a mesma expressão. Assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo. Assim diz Faraó, não vai não. E vai trabalhar ainda mais, vocês estão folgados. Então, é a partir desse versículo que o resto do livro de Êxodo se desenvolve, mostrando esse conflito entre o Deus dos hebreus e Faraó, que era considerado Deus. Nós vamos ver que as pragas, elas começam pegando algumas divindades menores, até chegar no cabeça, que é exatamente Faraó. A última praga tem a ver com o filho dele. Mas nós temos um longo caminho até lá, vamos aos poucos aqui. Quando os hebreus ouviram isso aí, que eles deveriam sair e encontrar a palha necessária, se espalharam pelo Egito em busca de restolho, que era a palha que sobrava das colheitas, como diz aí o verso 12. E se não bastasse isso, os feitores os pressionavam, verso 13, dizendo: terminem a tarefa do dia. Como era um povo muito numeroso, né, os capatazes do Egito, eles tinham colocado feitores ou chefes de grupo de entre os próprios hebreus para coordenar o trabalho. Eles não davam conta sozinhos, os capatazes egípcios, então eles tinham debaixo deles capatazes hebreus, que os ajudavam a lidar com o próprio povo. E aí, esses começaram a ser açoitados, verso 14, os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. E o tipo de açoite naquela época era: a pessoa era deitada no chão, era amarrado os pés e as mãos, e o chicote vinha nas costas enquanto a pessoa estava no chão, imóvel, chicoteado várias vezes. E os feitores perguntavam aos capatazes que estavam sendo chicoteados: por que não terminaram nem ontem, nem hoje a tarefa de vocês fazendo tijolos como antes? Era uma tarefa impossível. O faraó sabia que estava pedindo ou passando uma medida que era impossível de ser cumprida. Mas o alvo dele era exatamente esse, é dizer: quem é que manda aqui? Quem é o Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade no Egito? Quem é? E ele quer mostrar, pelo uso da força e da violência, quem é, e que ele não vai atender nenhum pedido que venha de esse Deus desconhecido que ele nunca ouviu falar, e que para dar liberdade àquela que era uma força-tarefa, uma força de trabalho que movia o Egito, eram os hebreus, de jeito nenhum. E aí, do verso 15 a 21, nós vemos que os hebreus agora, deu certo a estratégia de Faraó, porque os hebreus agora se revoltam contra Moisés. Porque quem que começou isso, né? Estávamos muito bem aqui como escravos,
E agora a situação ficou muito pior. Desde que esse Moisés chegou, a coisa só ficou pior. Leiam aí do verso 15 a 21. Então os capatazes dos filhos de Israel, aqueles que tinham sido chicoteados, foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem culpa. Veja como é que eles se apresentam diante de Faraó: nós somos seus servos, e estamos sendo açoitados. Mas Faraó respondeu: vocês são uns desocupados, vocês estão desocupados. No hebraico, da forma como está escrita, é mais ou menos assim: vocês são os desocupados, repetindo com muita ênfase, quase que como se Faraó estivesse gritando com eles, provavelmente estava, né? Vocês são os desocupados, por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Como eu disse, eles tinham parado de trabalhar. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e o julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Bastou uma resposta negativa de Faraó, pressão de Faraó, e todo aquele ânimo do povo em cultuar a Deus, servir a Deus, largar o trabalho e dizer: Deus vai nos libertar, tudo aquilo se acabou. Basta um pouco de pressão para a gente descobrir quem é fiel mesmo, porque ser crente quando tudo vai bem é uma maravilha. Mas quando Faraó aperta o relho, aí é que nós vemos quem é crente mesmo, quem vai suportar, quem é que vai aguentar, quem é que vai permanecer com esperança. Os capatazes aqui desistiram, eles foram para Faraó e disseram: nós somos teus servos, por que o Senhor está fazendo isso conosco? O que o Senhor está pedindo é injusto. E a resposta de Faraó é: vocês são um bando de desocupados, vem Moisés aí em nome de vocês pedir para 3 dias de licença, 3 para ir, 3 para voltar, né? Já pensou, fora o tempo de adoração lá? E vocês vão, o povo da terra vai viver como? De quê? Já que vocês são aqueles que prestam os serviços, que cuidam do gado, que fazem os tijolos. Então, e a resposta deles aqui foi, ele diz, os feitores dizem no verso 16: eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. A culpa não é nossa, é o povo, são os feitores que o Senhor colocou sobre nós, que têm exigido esse tipo de coisa. Não é justo e nós não temos condição de fazer. Mas aí não adiantou nada, verso 19: então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto. O aperto era esse, era voltar para o povo e dizer: gente, não adiantou nada a nossa embaixada. O nosso sindicato esteve lá conversando com o Faraó, mas não conseguimos absolutamente nada. Os sindicatos dos fazedores de tijolos, a resposta é: a cota é a mesma, não muda absolutamente nada, vocês têm que produzir, se não produzir, é relho nas costas, mais ainda. E agora eles tinham que dizer isso para o povo, eles se viram em aperto, numa situação difícil. Por isso, quando encontraram Moisés e Arão à beira, esperando do lado de fora da corte de Faraó, eles, e não é a primeira vez, amaldiçoaram, e não vai ser a primeira vez, amaldiçoaram Moisés e Arão. Que o Senhor olhe para vocês e os julgue. Olha, que Deus ponha a mão sobre vocês e julgue vocês pelo mal que vocês estão fazendo para nós, porque vocês botaram a gente numa roubada. Vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó. Antes a gente era escravo, é verdade, mas a gente era uma cota razoável, a gente podia trabalhar em paz, ninguém apanhava, mas desde que vocês chegaram, a situação ficou pior. Faraó está com ódio de nós, mandando açoitar a gente, exigindo alguma coisa que não é verossímil, que é produzir a mesma cota de tijolo com palha a menos.
e vocês deram a Faraó um motivo para ele nos matar. Se Faraó quiser nos matar agora, ele tem um motivo, no final do verso 21. Diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Se Faraó estava buscando um motivo para matar a gente, ele agora tem. E quem é que deu a espada a Faraó? Vocês. Desde que vocês chegaram, a coisa só ficou pior. Eita, que situação, não é? Todo mundo estava na expectativa, né? Todo mundo esperando Moisés e Arão sair daquela audiência com o Faraó com boas notícias, fogo de artifício, bandeira, festa, mas ao contrário, né? A coisa foi bem diferente daquilo que eles pensavam, oravam, esperavam, ouviram e acreditaram. E aí Moisés se volta para Deus, que é escadinha, né? Um vai se queixando para o outro, e o último é Deus. Está aí, no verso 22, então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Bom, eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas aqui nesse finalzinho da mensagem. É que a primeira coisa que chama a nossa atenção é que Moisés sabe quem está afligindo o povo, chicoteando, tirando a palha, exigindo a cota, é Faraó, mas Moisés sabe que é Deus. Tanto é que ele diz aqui, Senhor, por que é que o Senhor está afligindo esse povo? Mas não era Faraó que estava afligindo? Mas é que, para Moisés, nada acontece no mundo, inclusive com o povo de Deus, que não seja o querer de Deus. Deus está por detrás de todas as coisas, por isso que ele diz a Deus, por que o Senhor está afligindo esse povo? Mas não era Deus, era Faraó, mas para Moisés era Deus. Para todos os judeus, todos os autores do Antigo Testamento, lê os Salmos, lê os profetas, Deus está por detrás de tudo que acontece. Mesma coisa no Novo Testamento, quando Jesus diz, não cai um passarinho no chão, que não seja a vontade de Deus. Moisés sabia que era Deus que estava por detrás. Inclusive Deus tinha dito a Moisés, não disse? Olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, para ele não obedecer a vocês. Era Deus. E o fato de que a gente sabe que Deus está por trás de tudo o que acontece, inclusive do mal, não nos leva ao descrédito, descrença ou algum conflito com aquilo que a Bíblia nos diz, porque a gente sabe que o mal que existe no mundo, a opressão que existe no mundo, ela acontece pelo querer de Deus, mas através da instrumentalidade humana, de maneira que Faraó é responsável por ter feito o que fez. Ele vai ser responsabilizado, 10 pragas virão sobre ele, pela dureza do coração dele. Mas por trás de tudo isso estava a mão de Deus. A responsabilidade humana não é anulada pela soberania divina. O fato de que Deus reina e que Ele está no controle e no comando de todas as coisas não tira a sua responsabilidade e nem a minha. E nem vai fazer com que Deus tire as consequências das suas escolhas e das suas decisões, como é o caso aqui. Senhor, por que o Senhor está afligindo esse povo? Por que o Senhor está afligindo esse povo? Aí Moisés pergunta, por que o Senhor me enviou? Eu estava, bem que eu disse, né? Só falta Moisés dizer aqui, bem eu sabia, bem que eu disse, né? Isso agora não vai dar certo, né? Eu não sei falar, talvez eu não me expressei, talvez Moisés tenha pensado que a culpa é dele, né? Porque ele não expressou direitinho, né? Já que ele não sabia falar direito, talvez ele não deu as palavras certas para Arão, né? Senhor Deus, eu sabia desde o começo que esse negócio não ia dar certo, né? Por que o Senhor me mandou? Agora estamos numa roubada aqui. Moisés percebeu que depois dos esforços patrióticos, heróicos dele para salvar o seu povo, a coisa só tinha piorado. E aí agora ele está desesperado, né? Está agora diante de Deus, a sua fé, a sua confiança está abalada aqui. Moisés está querendo saber, desde que eu me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo. Percebe? Faraó tem maltratado esse povo. Senhor, por que o Senhor tem maltratado esse povo? No mesmo versículo,
as duas coisas juntas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Faraó tem maltratado esse povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. O senhor lembra o que é que o senhor me prometeu lá em Midian, quando o senhor apareceu lá no Monte Sinai, na sarça ardente? O senhor prometeu que ia libertar esse povo, que Faraó obedeceria, porque o senhor haveria de usar a mão forte. O senhor disse, inclusive, que a gente ia adorar lá no Monte Sinai. O senhor me disse isso. Mas agora a coisa foi pior, porque o senhor não fez nada. Parece que realmente não vai acontecer nada, não vai mudar, a coisa só está ficando pior. Nós vamos terminar por aqui, porque o restante é um bloco, né, que tem que ser visto em conjunto, mas eu quero terminar com algumas aplicações aqui. O que Moisés queria com tudo isso, quando ele escreveu essa história aqui? Eu acho que ele queria mostrar, primeiro isso, a soberania de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas, desde o começo, desde quando tudo parecia que ia dar errado, que nada ia se cumprir. Moisés sabia que era Deus que estava no controle, e ele queria que os israelitas soubessem disso também, que o Deus deles é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, que nada escapa à sua vontade. Eu creio que um segundo propósito de Moisés aqui era mostrar a razão pela qual Deus derramou castigos tão terríveis sobre o Egito. É porque Deus é um Deus que é um Deus cruel, déspota, que castiga as suas criaturas sem razão? Não, Deus tinha, depois que a gente vai ver, não é, as 10 pragas, inclusive a morte dos primogênitos, Deus estava, falando humanamente, coberto de razão, diante de toda essa dureza, incredulidade, violência e responsabilidade desse déspota mandante que era o rei do Egito, maior potência da época. Então Deus nem um pouquinho foi injusto, ou ele exagerou quando desceu sua mão com força sobre o Egito e sobre Faraó, porque ele estava lidando com esse tipo de gente aqui. Eu penso que essa é uma das razões pelas quais nós temos o registro aqui na Bíblia. E eu creio também que Moisés queria dizer para os israelitas a quem ele escreve esse livro, de que Deus tem um tempo para cumprir suas promessas. Não seria exatamente naquele dia da audiência, né, nesse famoso dia da audiência, que tudo ia resolver. A coisa era mais para frente ainda, tinha muito chão a ser percorrido. Mas no tempo de Deus ele haveria de cumprir o que havia prometido, o que nos leva à pergunta, em nós, o que é que nós podemos aprender? E a primeira lição é essa, que o fato de que Deus não responde o que você está pedindo agora, não quer dizer que ele não vai responder mais tarde. Deus nem sempre responde na hora. Você ora, você pede, você está aflito, está passando por uma dificuldade, você pede a Deus, você clama a Deus e não acontece nada. E você acha assim, Deus não me ouviu, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não se preocupa comigo. Aqui nós vemos uma história em que mostra que às vezes pode acontecer que Deus se demore em responder, porque ele primeiro quer deixar claro algumas coisas. E primeiro tem que armar o palco para o conflito entre Deus e Faraó. Então está armado agora, assim diz o Senhor, assim diz Faraó. Vamos ver quem é mais forte. Daqui para frente vai ser isso. Então não era a hora de responder ainda, porque Deus tinha um propósito. Deus queria derrubar Faraó, Deus queria humilhar Faraó, queria livrar o povo dele, mas fazendo isso ele queria mostrar sua glória, mostrar o seu nome entre as nações, como mais adiante Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9, ele vai pegar essa palavra que está aqui no Antigo Testamento, em que é dito a Faraó, por isso mesmo te levantei para mostrar em ti a minha glória. Então nem sempre Deus responde, e o fato de que Deus não lhe responde, não quer dizer que ele não vá responder, é só lhe dizendo, guarde um pouquinho. Segundo, Deus nos testa. Isso aqui foi um teste para o povo hebreu, que soltou foguetório quando viu os milagres, né? Fez aquela maior festa, diz o texto aqui, no final do verso 4, que quando ouviram que o Senhor tinha visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, se inclinaram e adoraram a Deus. Cadê toda a adoração? A inclinação foi embora. Estavam revoltados agora. Faraó, nós somos os teus servos, por que você está fazendo isso?
testes. Deus testa a nossa fé. E a maneira de Deus testar a nossa fé é através de tribulações, de encruzilhadas, de decisões, de problemas, de angústias, de dores que aparecem na nossa vida e que não foram planejadas e que nós não queríamos. Mas aí é como se Deus perguntasse: você vai confiar em mim? Você vai continuar sendo fiel? Ou você vai desistir? Vai usar métodos, meios, procurar um atalho, uma saída qualquer, em vez de me honrar e me respeitar, como eu desejo que você faça? Nós também podemos aprender, à luz disso, que frequentemente piora antes de melhorar. Frequentemente piora antes de melhorar. O crente está passando por uma situação difícil, ele começa a orar e diz: meu Deus, não sei nem por que eu comecei a orar, porque desde que eu comecei a orar, parece que a coisa foi mais difícil. Pois é, porque Deus usa essas oportunidades para dar alguma coisa além daquilo que você pediu. Você pode ter pedido um livramento. Deus quer te livrar, mas Ele quer algo mais do que isso. Ele quer fazer você parecido com Jesus. E para que Deus faça isso, é preciso que Ele mexa com seu temperamento, seu caráter, suas emoções, suas reações, aquilo que você acredita. E o sofrimento faz isso, especialmente o sofrimento não planejado, né? Que essa reação de Faraó pegou todo mundo de surpresa, pegou Moisés de surpresa, Arão de surpresa, os hebreus de surpresa, os líderes, os capatazes, pegou todo mundo de surpresa. Faraó é um exímio enxadrista, nós veremos aqui, ele sabe jogar. Mas só que ele está jogando contra o Todo-Poderoso, né? Não tem quem ganhe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, qual é a solução que nós temos, né? Nós também temos outra lição a ser aprendida aqui. É que nós devemos reconhecer a mão de Deus por trás de todas as coisas. E é por isso que nós oramos. Por isso que nós oramos. Moisés se dirigiu a Deus exatamente porque ele sabia que Deus estava por detrás de tudo o que estava acontecendo. Por isso que ele clama a Deus: Deus, você não fez nada até agora do que o Senhor me disse. Não aconteceu nada, só ficou pior. E quando nós compreendemos isso, nós podemos ver a verdade do que Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma lição que nós podemos tirar aqui. Mas a última lição que eu queria tirar aqui é que esse texto, ele mostra Deus agindo na história. Vendo o quadro maior, esse texto é parte do relato de Êxodo, onde nós vemos Deus constituindo um povo para si. Ele primeiro vai tirar esse povo da terra do Egito, depois vai dar a sua lei a esse povo no Monte Sinai, vai entrar em comunhão com ele através do tabernáculo que Deus vai mandar Moisés construir. Vai dar juízes, profetas e reis a esse povo, até que venha aquele que ele prometeu desde o início, lá no capítulo 3 de Gênesis, o filho da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Porque essa guerra aqui que vocês estão vendo faz parte da guerra que começou lá no jardim, entre Deus, entre a semente da mulher e Satanás, quando Deus disse que o filho da mulher esmagaria a cabeça de Satanás, mas Satanás lhe picaria o calcanhar. E nós vimos esse conflito espiritual de Gênesis até aqui, você especialmente que acompanhou toda a exposição de Gênesis até aqui, entramos em Êxodo, isso aqui faz parte dessa guerra, que vai continuar por todo o Antigo Testamento, até a vinda de Cristo, que finalmente deu o golpe definitivo, vencendo Satanás e garantindo todas as promessas de Deus. Eu não sei como é que você está nessa noite. É provável que haja gente aqui nessa noite aflita, angustiada, preocupada, passando por sofrimentos, dores. Eu quero dizer que você não desista, que isso que pode parecer um motivo para você desanimar, na verdade, é Deus dizendo: eu quero que você ore mais, eu quero que você confie mais, quero que você se chegue mais para mim, que você busque confiar em mim, porque no tempo certo eu vou atender o seu pedido, no momento certo eu vou trazer a vitória, a libertação que você precisa. Confie em Deus. Amém?